Eu vou explicar rapidinho para vocês. A gente já gravou uma aula aqui no nosso canal, também gratuitamente, também para todo mundo, atualidades do mercado financeiro. Eu vou já rodar a vinheta para eu já ir com o conteúdo e aí eu já explico para vocês como é que funciona, por exemplo, o meu canal lá no Telegram. Todos são muito bem-vindos. E aí, professor, vamos aproveitar esse seu canal aí, que já tem quase 80 mil pessoas. A gente quer ver atualidades do mercado financeiro lá no seu canal. Porque aí todo dia eu coloco um conteúdo específico para vocês, se aparecer gente lá no meu Instagram pedindo isso. Beleza? Então, se eu vir que tem gente lá no meu Instagram, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu não sei, gente, se aceita, né? Coloca link. Se aceitar, deixa eu ver aqui, ó. Aceitou. O link é esse daqui, ó. t.me/prof. Danúzio Neto. Se vocês forem para lá, vocês vão encontrar muito conteúdo que eu coloquei para vocês. Mas é o seguinte, eu vou já dizer aqui qual é o meu Instagram, porque lá no meu Insta, vocês falando, professor, coloca lá no Telegram todo dia, pelo menos uma atualidade do mercado financeiro. Eu vou fazer isso e com certeza a preparação de vocês vai para outro nível, tá certo? Bianca, Salvador, Márcio da Bahia, Beatriz Macapá. Gente, vamos começar a nossa aula, tá? Tô muito feliz de estar tanta gente aqui ao vivo hoje. A Sheila de Santa Catarina, Ivan, Nordeste aí, nordestino como eu. Show de bola, show de bola. Tropa do Norte ali também tá presente. Pelo amor de Deus, né? Gente do Brasil todo. Olha só que bacana. Se todo mundo que estiver aqui ao vivo estudar para valer, ainda vai sobrar 4 mil vagas. Concurso do Banco do Brasil, 6 mil vagas. Temos aqui mais ou menos 2 mil pessoas ao vivo. Então, mesmo, se para vocês terem uma ideia de como é vaga, como é gente, se todo mundo que está aqui no chat estudar para valer, passar, ainda vão sobrar 4 mil vagas, gente. Ah, professor, então tem pouca gente aqui na live? Não, é uma live gigante. O negócio aqui é o concurso muito grande, muitas vagas, tem chance para todo mundo. Então, quem está começando agora? Agora eu quero ver, né? A tropa dos que nunca fizeram concurso público. Comenta aqui no chat rapidinho, só para eu saber. A tropa dos que nunca estudaram para concurso público. E aí eu quero ver também a tropa dos experientes. A tropa daqueles que já fizeram concurso público, que já sabem como é que funciona o concurso, que já fizeram uma prova. Beleza? Coloca aí nos comentários. Vamos agora começar o nosso conteúdo. E aí, em seguida, a gente começa. Tá certo? América de São Luís do Maranhão, show de bola, Goiânia. Já fui, né? Já fui em Goiânia. Tinha uma namoradinha, apaixonado. Peguei o avião, fui pra Goiânia encontrar o meu amor. Terminou o namoro, né? Culpa minha. Culpa minha. Eu vou já dizer qual é o meu Instagram. Vocês vão entrar lá no Insta, vocês vão me dizer, professor, coloca lá no Telegram todo dia um conteúdo gratuito, é totalmente gratuito, tudo meu é gratuito. Coloca lá um conteúdo gratuito no Telegram de atualidades do mercado financeiro. Todos os dias até o dia da prova. Eu vou colocar todos os dias, tá certo? Mas eu quero ver vocês comentando lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a nossa aula. É muito bom conversar com vocês, uma galera animada, uma galera motivada. Aí o professor também já se empolga, né? Não tem para onde, gente. Essa energia de vocês aí querendo passar em prova, não tem para onde a gente se empolga também. Vou começar agora o nosso conteúdo, vou rodar a vinheta. Quando terminar o bloco, eu passo no chat para conversar com vocês de novo, beleza? Então, sempre que acabar um bloco, eu volto para conversar com vocês. Vamos lá. Fala, pessoal, tudo bem? Professor Danúzio Neto na área. Vamos hoje mais uma aula de conhecimentos bancários. Nós vamos falar hoje sobre estrutura do sistema financeiro nacional. Essa daqui vai ser a nossa aula de hoje. As minhas redes sociais, professor, eu gostei desse conteúdo, professor, estou com dúvida, eu quero aprender mais, eu quero acompanhar o seu trabalho. Por onde? Lá no Instagram, @DanúzioNeto, Danúzio Neto. Se você for lá no Instagram, eu vou colocar nos stories para vocês. Assim que eu terminar esse primeiro bloco, eu vou colocar nos stories o link para participar do Telegram. Então, o link está bem aqui, ó. Se você for no Telegram e colocar Prof. Danúzio Neto, você já vai achar o meu canal.
Ah, professor, eu fui lá no Telegram, eu não achei. Beleza, eu vou colocar no meus stories do Instagram, porque aí você consegue participar tanto do Telegram quanto do Insta. E aí eu já vou deixar aqui uma dica para você. Se você quer ver lá no meu canal do Telegram, aproveitar que já tem ali umas 80 mil pessoas, aproveitar que já tem muita gente, e você quer ver atualidades do mercado financeiro todos os dias até o dia da sua prova, me manda uma mensagem lá no Insta. Professor, eu estou lá no Telegram e eu quero ver atualidades do mercado financeiro todos os dias, tá certo? Então, vai lá no meu Insta, @danuzioneto. Então, vamos aqui, estrutura do sistema financeiro. O que vocês entendem disso, né? A gente vai com muita calma aqui, é só no sapatinho, a gente vai aqui só naquela malemolência, não quero deixar ninguém desesperado, o que eu quero é que o cara que está no zero, ele também consiga passar. Esse daqui é o nosso grande objetivo. Então, vamos lá, estrutura do mercado financeiro, né? Do sistema financeiro nacional. Gente, o que vocês começam a pensar aqui? O que seria essa estrutura? Eu vou até passar aqui para frente, porque a gente tem uma lei no Brasil, a Lei 4.595, e ela diz o seguinte: o sistema financeiro nacional, estruturado e regulado pela presente lei, será constituído. Então, ele diz que estrutura é essa nessa lei? O Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil, o Banco do Brasil, o BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, e as demais instituições financeiras públicas e privadas. Vamos parar aqui, porque o negócio já ficou um pouco complexo. Eu já vou parar bem aqui mesmo, porque eu já entendi o aluno. O aluno, ele já... Peraí, professor. O negócio que começou a pegar para o meu lado, né? Então, vamos com calma. Vamos aqui. O que é estrutura, gente? O que vocês pensam como estrutura? O que é algo estruturado? É uma certa organização. Você está querendo saber a estrutura de quê? A estrutura do sistema financeiro nacional. O que é o sistema financeiro nacional? O sistema financeiro nacional, ele basicamente é formado por duas pontas. Um lado é o do concurseiro liso, que está querendo um trabalho, que está querendo crescer na vida, ainda não tem tantos recursos. E às vezes, quando ele precisa ali de um dinheirinho, ou a mamãezinha dele, ou o papaizinho, ou a esposa, ou o marido, a vovó, o vovô, vai a uma instituição financeira pedir recursos emprestados. Então, ele é um tomador de recursos. Ele precisa. Ele é deficitário, ele não tem recursos suficientes. Então, ele vai em uma instituição. Esse daí é um dos lados, é uma das pontas. E qual é a outra ponta? Gente, se tem um liso de um lado, é porque tem o rico do outro. É porque tem aquele que está com disponibilidades suficientes para emprestar. Então, de um lado, a gente tem aquele que precisa de recursos, é o nosso caso. E temos do outro lado aquele que tem recursos excedentes. E aí ele empresta para aquele que está precisando. Olha só, não é o casamento perfeito? O liso com o rico? Se todo casal, né? O negócio é que as pessoas, quando vão casar, os ricos, eles são fogo. O rico quer casar com outro rico. Agora, se todo rico fosse casar com um pobre, gente, ia dar certinho. Todo mundo ia ficar feliz, né? Que aí, e assim, ó, o encontro do que está precisando de recursos com o encontro daquele que está com recursos sobrando. Pronto. Já está tudo resolvido. O sistema financeiro nacional é formado por um conjunto de entidades e instituições. Então, olha só, é um conjunto de entidades e instituições que promovem a intermediação financeira. Ou seja, é o encontro entre credores e tomadores de recursos. Credores é aquele que tem recursos excedentes e tomadores é aqueles que estão precisando de recursos, que pegam esses recursos para si. Recursos emprestados. É por meio do sistema financeiro que as pessoas, as empresas e o governo circulam a maior parte dos seus ativos, pagam suas dívidas e realizam seus investimentos. Então, o sistema financeiro nacional é um conjunto de instituições e instrumentos que possibilitam a transferência de recursos entre os agentes econômicos
superavitários e deficitários. Olha só os nomezinhos que podem ficar aparecendo na sua prova, né? Então, ele fala aqui, conjunto de entidades, de agentes, instituições, você já entendeu essa parte. Aqui agora ele falou de superavitário, ou seja, quem tem mais receitas que despesas, é superavitário, quem tem mais receitas que despesas, é o encontro desses agentes com os deficitários. Quem são os deficitários? Aqueles que têm mais despesas que receitas. Então, você ganha R$1.000 e gasta R$2.000. Você é para não dizer um quebrado, para não dizer um liso, para não dizer um falido, para não dizer, enfim, outras palavras, você é um deficitário. Olha só, se todo mundo usasse isso daí, ia ficar muita confusão nas redes sociais. Não precisa dizer que tá liso, né? Não precisa chamar o cara de quebrado. Chama de deficitário. E o outro é o superavitário, é o que está sobrando recurso. Então, lá em cima ele fala de credores e tomadores, e aqui embaixo ele fala de agentes superavitários e deficitários. Essa transferência é possível por conta dos mercados monetário, de crédito, de capitais e cambial. Então, temos que, no sistema financeiro nacional, nós temos esses mercados, gente, os mercados monetário, de crédito, de capitais e cambial. É lógico que vamos estudar isso daqui em momentos oportunos, em aulas separadas. Por exemplo, mercado de câmbio, vai ter aula de mercado de câmbio. Mercado de capitais, nós vamos ter aula de mercado de capitais. Mas aqui a gente está começando a dar uma pincelada, a gente vai conhecer essa estrutura para depois a gente ir no detalhe. Depois a gente vai no detalhe. Então, o sistema financeiro nacional é organizado por agentes normativos, supervisores e operadores. Então, vamos lá, calma. Aí você sabe. Então, o Banco Central faz parte. O Banco do Brasil faz parte. A CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, faz parte. E aí você vai vendo que várias instituições, vários agentes fazem parte dessa estrutura. Mas será que todos têm o mesmo papel? Não. Por exemplo, o que o Banco do Brasil faz é uma coisa. O que o Banco Central faz é outra, totalmente diferente. Então, temos aqui, como se simplificadamente, seria uma espécie de hierarquia. Nós temos aqueles que mandam, nós temos aqueles que obedecem e nós temos aqueles que obedecem ainda mais. Vocês querem ver? É isso daqui, ó. Os normativos mandam. Os supervisores supervisionam de acordo com o que os normativos determinaram. E nós temos os operadores que não podem fazer nada, coitado. Esses daí, eles só obedecem. Esses operadores, eles só obedecem. Tá certo? Então, temos os normativos, temos os supervisores e temos os operadores. Deixa eu colocar aqui para vocês. Nós temos aqui uma estrutura para ficar ainda mais fácil, para ficar ainda mais simples, para vocês enxergarem, né? Aqui nós temos os agentes normativos, que são aqueles que criam as regras que precisam ser obedecidas. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui para vocês. A estrutura do sistema financeiro nacional tem 3 níveis. 3 níveis de instituições. Nós temos aquelas que vão criar as normas. Nós temos aquelas instituições que vão observar se essas normas estão sendo cumpridas. E nós temos aquelas instituições que precisam cumprir essas normas. Então, são o quê? 3 níveis de agentes. Beleza? O agente normativo, o agente supervisor e os operadores. Vamos lá. Aqui nós temos os agentes normativos. São 3. Então, lá na sua prova, e tem várias questões assim, fala o seguinte: o Conselho Monetário Nacional, ele é normativo? Sim. Ou então pode dizer o seguinte: o Conselho Monetário Nacional, ele é um agente operador? Não. Bem, se o Conselho Monetário Nacional,
o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar são agentes normativos, o que significa? Significa que eles são agentes que criam as regras que vão ser obedecidas pelos supervisores e operadores. Entenderam? Então, são três o quê? Três conselhos. Os agentes normativos são três conselhos. Você não pode esquecer isso jamais para a sua prova. Os agentes normativos são três conselhos. Eu coloquei aqui para vocês. Olha só, o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Eu vou adiante porque eu quero mostrar aqui um esquema um pouco mais complexo. Aqui ele já vai mostrar tudo para você. Aqui em cima, nós temos os agentes normativos. Olha só, o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. São esses três. Embaixo, nós temos os supervisores. Então, abaixo, quem precisa obedecer ao Conselho Monetário Nacional e vai fazer a supervisão dos outros agentes? O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. Então, se cair na sua prova, o Banco Central, toda hora sai no jornal. Toda hora no jornal fala do Banco Central. Gente, qual é a classificação do Banco Central? O Banco Central, ele é órgão normativo, ele é supervisor ou ele é operador? Banco Central é supervisor. Tranquilo? Banco Central é supervisor. Vamos lá, mais uma pergunta. Banco do Brasil. O Banco do Brasil, gente. O Banco do Brasil, ele é supervisor? Não, não é. Ele entra bem aqui nesses operadores, ó. Bancos e caixas econômicas. Então, Banco do Brasil, o Banrisul, a Caixa Econômica Federal, tudo são o quê? Operadores. Eles são operadores, agentes operadores. Vocês entenderam essa parte? Aí, eu espero que esteja tudo tranquilo. Eu foquei até agora em apenas um dos ramos, mas vocês vão ver que tem mais ramos. Olha só. Temos o ramo de moeda, crédito, capitais e câmbio. Isso daqui é um mercado. Moeda, crédito, capitais e câmbio, que é aquele que o órgão normativo é o Conselho Monetário Nacional. Mas vocês tinham visto que havia outros dois órgãos normativos. O Conselho Nacional de Seguros Privados, ele não é um órgão normativo de moeda, crédito, capitais e câmbio. Ele é um órgão normativo de seguros privados. A gente tem aqui do lado o seguinte, ó, Conselho Nacional de Previdência Complementar. É outro ramo, gente. É outro ramo. Então, o Conselho Nacional de Previdência Complementar é um órgão normativo da previdência privada. Quem precisa obedecer o CNSP? A SUSEP. Então, a SUSEP é o órgão supervisor do CNSP. Assim como a Previ, que é o órgão supervisor de previdência privada. Então, as normas que a Previ que precisa obedecer não é do Conselho Monetário Nacional, é do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Vocês entenderam isso? Nós temos o quê? Três ramos. O que mais cai em prova, professor? É o primeiro deles. Então, esse ramo aqui do Conselho Monetário Nacional, que é o de mercado de moeda, crédito, capitais e câmbio, é o que mais cai em prova. Você vai ter dois órgãos supervisores, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, e abaixo desses supervisores você tem os operadores. Aí esses daí são mais numerosos, porque vai entrar, por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários é aquela parte de Bolsa de Valores. Então, a Bolsa de Valor é um agente, o quê? Operador. Vai fazer as coisas no dia a dia. É quem vai fazer aquelas operações no dia a dia. Beleza? Vocês conseguiram compreender aí? Então, vamos lá. Só para vocês entenderem. Três ramos. Moeda, crédito, capital e câmbio. Vamos para essa parte laranja?
moeda, crédito, capital e câmbio. Quem é o órgão normativo? Conselho Monetário Nacional. Esse daí que vai criar as regras que precisam ser obedecidas por todo mundo que está abaixo. Abaixo do Conselho Monetário, você vai ter os supervisores, Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários. Abaixo do Banco Central, você vai ter bancos, caixas, administradoras de consórcio, você vai ter cooperativas de crédito, instituições de pagamento, demais instituições não bancárias. Abaixo da CVM, você vai ter Bolsa de Valores, Bolsa de Mercadorias e Futuros. Tranquilo aí, gente? Vocês conseguiram entender? Olha só, nesse primeiro bloco, a única coisa, eu só queria uma coisa de vocês. Eu só queria uma coisa. Que vocês soubessem que a estrutura financeira do Brasil, do mercado financeiro brasileiro, do sistema financeiro brasileiro, essa estrutura tem 3 níveis. É a única coisa que eu estou pedindo para você neste momento. É a única coisa. Tem o nível, o maior, o mais alto, normativo, que são aqueles órgãos, aqueles agentes que vão criar normas para os demais. Aí você vai ter o do meio, o intermediário, que são os supervisores. Eles vão supervisionar se essas regras dos normativos estão sendo obedecidas pelos operadores. E nós temos os operadores, que são aqueles agentes, aqueles órgãos que temos contato no dia a dia. Banco, corretoras, por exemplo, de mercado financeiro, distribuidoras também do mercado financeiro, administradoras de consórcio, tudo isso vai entrar nos administradores. Beleza, pessoal? Isso daí é a única coisa que eu peço de você neste bloco. Que você saiba que a estrutura do mercado financeiro, né, do sistema financeiro nacional, ele tem esses 3 níveis, apenas isso. Tá certo? Vou encerrar esse bloco e em seguida a gente continua a nossa aula. Pessoal, não vamos guardar dúvidas, tá? Não vamos guardar dúvidas. Se alguém teve dúvida de alguma coisa aí, que fale agora. Que fale agora. Tá bom? Porque aí a gente já tira a dúvida aqui neste exato momento. Apenas isso. Pelo visto aí, o pessoal tá tranquilo. O volume estava baixo, gente? Deixa eu ajustar aqui o volume para vocês. Não quero ninguém com o volume baixo, né? Tá aqui adequado. Agora, show de bola. Então, o volume agora está mais alto. Beleza? Gente, a gente vai continuar agora a nossa aula, tá certo? Eu estou vendo aqui gente como o José Henrique, que nunca fez concurso público na vida. Por isso que essa minha preocupação, nesse primeiro bloco, eu só estava pedindo para vocês guardarem uma informação. Esses 3 níveis, vocês entenderem o que é cada um deles e como eles se dividem. Tá certo? Por quê? Por que isso? Porque na prova, eu vou explicar isso no conteúdo, tá certo? Estou vendo aqui que o Júnior está ao vivo, o Matheus está ao vivo, estou vendo a Vanessa também, está ao vivo. Eu mesmo, o pessoal estava perguntando aqui se tem um cronograma de aulas. Eu mesmo tenho um monte de aula ainda que eu vou gravar, tá certo? Eu vou colocar aqui para vocês um monte de aula ao vivo, gratuita para vocês. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou agora voltar para o nosso conteúdo e lá eu explico um pouco mais para vocês sobre tudo isso, tá certo? Eu estava vendo ali, aparentemente o pessoal não está com muita dúvida. Eu perguntei, hein? Se não estiverem, como ninguém disse, eu vou continuar daqui para frente. Vamos lá. Fala pessoal, professor Danúzio Neto, estamos de volta à nossa aula. Estamos falando aqui da estrutura, né, do sistema financeiro nacional. Eu mostrei para vocês que temos 3 níveis. Vocês precisam decorar isso daqui, precisam entender. Diria melhor, precisam entender. Sabe como é que isso cai na sua prova? Cai o seguinte, eu vou até colocar aqui na tela para você pescar e já dar a resposta. Na sua prova pode perguntar da seguinte forma: o Conselho Nacional de Seguros Privados
Ele é um agente operador da estrutura do sistema financeiro nacional. O Conselho Nacional de Seguros Privados, ele é operador, gente. É só vocês olharem para essa estrutura. É por isso que eu pulei aqui todos esses slides. Ó. Eu pulei aqui já tudo para vocês. Por quê? Aqui está a resposta. A resposta do que pode cair na sua prova. Então, aqui já está bem objetivo. Vamos lá. Outra pergunta que pode ser feita. Pode perguntar o seguinte. Uma bolsa de valor, por exemplo, a B3, que tem lá em São Paulo. A B3 de São Paulo, ela é um agente supervisor? Não, gente. Supervisor é o mais fácil de todos, porque só tem 4 supervisores. O Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Imobiliários, a Superintendência de Seguros Privados, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, e morreu. Só isso, só tem esses 4. Órgãos normativos, mais fácil ainda, só tem 3. E os 3 começam com C de conselho. Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Apenas isso, então o negócio é fácil. Agora o seguinte, o Conselho Monetário Nacional, que costuma cair mais em prova, ele fala ali de moeda, crédito, capitais e câmbio. O que é cada um desses mercados? Moeda, crédito, capitais e câmbio. Mercado monetário, gente. Mercado monetário. Deixa eu pegar aqui minha carteira, né? Vamos mostrar as coisas aqui na prática, Aproveitar aí. Olha só, estou aqui Sou concursado, tá, gente? Com licença, desculpa. Se bem que deve ter uns estudantes aí, né? Sempre tem aqueles que tem dinheiro pra caramba, vem nas famílias aí que a gente não entende, né? O que tá achando pra concurso? O pessoal tá dando dinheiro. Tem vinho aqui, ó. Isso daqui, moeda, papel moeda. Tem aqui, ó, 5 euros. Tava viajando, né, gente? Recentemente, tava de férias, pelo amor de Deus. Estudei para isso, tava lá na Itália. Eu dei uns passeios, tirei foto no Coliseu, fiz aquela papagaiada toda que todo mundo sabe, né? Tá aqui, ó, $50. Então, tá aqui. Tudo isso daqui, gente, é papel moeda, tá certo? Tudo isso daqui é papel moeda. Com papel moeda, você tem esse primeiro mercado aqui, ó, mercado monetário. É o mercado que fornece a economia, papel, moeda e moeda escritural. Professor, eu não sei o que é moeda escritural. Papel, moeda aí eu sei, né? Eu tô querendo os euros também, professor. Tô querendo os dólares. Show de bola, também quero mais. Agora é o seguinte, papel, moeda eu já mostrei para vocês o que é. E a moeda escritural? Vamos lá. Se eu for, eu tava olhando aqui pro meu celular, né? Se eu for lá no meu banco, chego lá no caixa eletrônico. Cheguei no caixa eletrônico. Aí tá lá escrito, o professor tem em conta, sei lá, R$200. O professor tem em conta R$200. Chega outro fulano, vai consultar, tem R$1 milhão. Chega outro para consultar no mesmo caixa eletrônico. Tem, sei lá, 5 mil. O outro tem 200 mil. O outro está devendo. Pessoal, juntando o dinheiro de todo mundo que consultou o saldo nesse caixa, teria dinheiro suficiente para pagar todo mundo? Vai todo mundo sacar o dinheiro ali. Eu vou sacar os meus 200, o outro vai sacar 1 milhão que ele tem, a outra vai sacar 5 mil. Tem como pagar todo mundo? Não tem. Aquela moeda que existe na tela, ela não necessariamente existe. O nome dela é moeda escritural. Eu estou dizendo que ela não existe necessariamente uma correspondência em papel. Pode aparecer lá na tela do seu celular, do seu aplicativo. Pode aparecer no computador, você vai pesquisar, está lá dizendo que você ganhou seu salário. Mas se você for sacar, pode ser que não tenha o suficiente. E pode até ser que o banco diga que você não pode sacar tudo naquele dia. Que você tem de avisar antes. Por quê? O nome dali é moeda escritural. O caixa não vai fabricar o dinheiro para você. O caixa não vai fabricar. E mais, o banco, ele pode emprestar muito mais dinheiro do que ele tem em posse dele. Então, por exemplo, o que eu tinha falado para vocês lá, do Sistema Financeiro Nacional.
a estrutura do sistema financeiro nacional. Um lado é de quem tem dinheiro e outro lado é de quem precisa de dinheiro. Digamos que eu estou do lado superavitário. Então, eu pego meu dinheiro, deposito no banco, deixo lá. O que vai acontecer? O banco vai pegar os meus recursos e emprestar para outro. É isso que vai acontecer. O banco vai pegar os meus recursos e emprestar para um terceiro. Vocês entenderam? Só que é o seguinte, vamos supor aqui, ó, o banco, se ele pega esses 100 reais, eu deposito lá, ou, por exemplo, eu não saquei os 100 reais, eu deixo lá, ele pode emprestar, sei lá, 10 vezes isso daqui. Então, ele pega 100 e empresta 1.000. Professor, como é que isso é possível? Ele pegar 100 e emprestar 1.000. Aí tem algumas normas, tá? De Banco Central, da CMN, que a gente pode estudar sobre isso, pode ser que a gente venha explicar isso na prática, de acordo com a lei, lá na frente, mas é isso que acontece. Então, olha só, se ele pega os meus 100 e ele empresta 10 vezes, ele não vai ter aquilo dali em caixa. Ele vai ter moeda escritural. Ele vai ter moeda escritural. Mas o banco, ele também não emite moeda, tá? Só para vocês saberem. Ele não está criando moeda. Isso daí é importante. Emissão de moeda é só o Banco Central que pode fazer. O Banco Central, ele emite a moeda. E a gente tem a Casa da Moeda que vai fabricar essa moeda que foi emitida pelo Banco Central. Vamos lá. Eu estou percebendo aqui que o negócio está ficando complexo. A gente vai uma coisa de cada vez para não complicar ninguém. Então, o mercado monetário é esse. Professor, o que é o mercado de crédito? É o mercado que fornece recursos para o consumo das pessoas e para o funcionamento das empresas. Então, vamos lá. Na hora que eu estou com o meu dinheiro em mãos e o meu dinheiro na conta, estamos falando do mercado monetário. Na hora que aquela pessoa que está precisando de dinheiro, ela entrou na conta dela, ela não tem recursos, ela vai pedir emprestado, R$1.000, por exemplo, não é um mercado monetário. Por quê? Porque ela não tem esse recurso. Estamos falando agora do mercado de quê, gente? De crédito. Crédito, ela está precisando de crédito. Ou seja, pegar os recursos agora e pagar depois. E devolver depois esses recursos. O principal, mais o preço do dinheiro. Qual é o preço do dinheiro? Os juros. Os juros. Então, você vai pagar o principal, mais o preço do dinheiro, que são os juros. Você tem também o mercado de capitais. É o mercado que permite às empresas, em geral, captar recursos de terceiros. Ou seja, compartilhar os ganhos e riscos. Vamos lá. Isso daqui é importante, mercado de capitais. Então, você está com o seu dinheiro, está sobrando esse dinheiro, você quer fazer alguma coisa. Você não quer deixar parado no banco. Você quer investir, por exemplo, numa empresa. Você quer comprar uma ação. Você acabou de entrar no mercado de capitais. Você compra essa ação e, dependendo da forma que você compra, aquela empresa se capitaliza. Então, ela vende ações para ela poder arrecadar dinheiro num valor mais barato que se ela fosse fazer um empréstimo no banco. E você tem o mercado de câmbio. O mercado de câmbio é aquele de compra e venda de moedas estrangeiras. Então, vamos lá. Para eu comprar esse dólar, por exemplo, eu comprei lá no Uruguai. Eu ia para a Argentina precisa muito ali de dólar, né? Você compra as coisas lá com facilidade, mas na verdade eu troquei por pesos argentinos ainda. É que eu não tenho mais nenhuma cédula de pesos argentinos, eu torrei tudo lá na Argentina. Quando eu dei real e comprei dólar, então não está na equivalência aqui, pessoal, só para vocês entenderem. Quando eu dei para a pessoa real e ela me devolveu em dólar, eu participei aqui do mercado de câmbio, compra e venda de moeda estrangeira. Então, eu dei real e a pessoa me deu dólar em troca. Compra e venda de moeda estrangeira. Isso daqui é outro mercado. Vocês entenderam, então, o que é o mercado monetário, o que é o mercado de crédito, o que é o mercado de capitais, o que é o mercado de câmbio? Só para vocês perceberem aqui um detalhe interessante, ó. Só para vocês perceberem um negócio bem interessante.
PMN é moeda, crédito, capitais e câmbio. E essa parte de capitais, ela vai estar muito vinculada com a CVM, tá? A CVM vai ter uma grande responsabilidade nesse mercado de capitais, só para vocês entenderem. Bem, temos o ramo também de seguros privados. Olha aqui, ó, seguros privados. CNSP é o quê? É o órgão normativo. É o ramo do Sistema Financeiro Nacional para quem busca seguros privados, contratos de capitalização e previdência complementar aberta. Então, você vai lá no banco, você vai trabalhar no banco, seu gerente vai ficar falando: fulano, vende capitalização, tá? Vende título de capitalização, a gente precisa bater uma meta aí. Por quê? O sistema de capitalização, o banco, ele fica com boa parte. É o seguinte, como é que é a capitalização? A capitalização, a pessoa poupa dinheiro, investe muito, entre aspas, tá? A pessoa guarda o dinheiro ali todo mês, vai depositando. Esse dinheiro, ele vai render, vai ficar rendendo juros, só uma parte dele. Uma parte vai para pagar premiação. Tanto é que quando vende capitalização, você vai dizer lá para o seu cliente: olha, você vai ficar concorrendo a prêmios, sei lá, de 50 mil, de 100 mil reais, de 1 milhão de reais. Porque a capitalização, parte dela é para premiações. Então, uma parte do que você coloca lá vai ser para pagar premiação. Então, isso daí não é necessariamente um investimento, né? Você vai estar participando, na verdade, de um jogo. Bem, em seguros privados vai entrar seguros privados, contratos de capitalização e previdência complementar aberta. O que é uma previdência complementar aberta? Previdência complementar aberta é aquela que você vai a um banco: professor, eu estou aqui, eu estou com dinheiro livre, eu ainda não passei no concurso, mas eu já quero ter uma aposentadoria privada. Eu quero colocar ali todos os meses um valor para eu ter uma aposentadoria independente da do INSS. Então, você vai buscar uma previdência privada, porque você que vai pagar, você que vai numa instituição privada, tá certo? Não precisa o seu empregador tomar de você, é uma decisão sua. E você vai atrás de uma instituição que aceite qualquer pessoa. Por quê, professor? Porque a gente está falando aqui de previdência aberta. De previdência aberta. Agora é o seguinte: você passou no concurso, você vai trabalhar no banco lá, que tem uma previdência fechada. Ah, é a previdência só dos funcionários do Banco do Brasil. É uma previdência só dos servidores do Banco Central. É uma previdência só dos servidores, só dos funcionários do BRB, o Banco de Brasília. Então, olha só de determinado grupo profissional. Nesse caso, é uma previdência fechada. Aí não entra aqui. Então, seguros privados a gente vai ter mercado de seguros privados. Vamos ter previdência complementar aberta, que é esse plano de aposentadoria, poupança ou pensão, e contratos de capitalização. A pessoa vai receber parte dos recursos com juros e parte vai ser utilizada para concorrer a prêmios. É isso que vai acontecer, beleza? Parte de seguros privados. E nós temos aqui previdência fechada. Vamos voltar, gente? Previdência fechada é o último ramo. Último ramo. Conselho Nacional de Previdência Complementar é o órgão normativo. Vamos ver, então, qual é o ramo da previdência fechada. Voltado para funcionários de empresas e organizações. Olha só a diferença. Então, isso daqui, vamos supor, eu fui do Banco do Brasil. Eu já trabalhei no Banco do Brasil. Lá tem a previdência fechada dos funcionários do Banco do Brasil. Eu não faço mais parte do Banco do Brasil. E eu tirei os meus recursos de lá, quando eu saí dessa previdência. Eu posso hoje decidir colocar de volta? Eu posso hoje, não, eu quero continuar contribuindo. Eu quero participar. Eu posso? Não posso. Por que eu não posso? Por que eu não posso? Porque ela é fechada, é exclusiva dos funcionários do Banco do Brasil. Vocês entenderam? Então, a gente tem a previdência fechada e nós temos a previdência complementar aberta. A previdência complementar aberta faz parte dos
seguros privados. Gente, não errem isso na hora da prova. Por quê? Porque isso é só o que cai. Isso cai direto. O avaliador ele sabe, né? O avaliador ele sabe que o pessoal erra isso daqui. O avaliador ele tá ligado. Ele já sabe. Ele já sabe, então ele vai perguntar. Olha só pra gente revisar aqui. Previdência aberta faz parte do ramo seguros privados e não da previdência fechada. Previdência fechada é para funcionários de empresas e organizações. Ponto, gente. É isso que vocês precisam saber. Agora, nós vamos falar um pouco ali de uma maneira mais detalhada, para vocês conhecerem um pouco mais. Eu mostrei para vocês como é a estrutura. Falei de conselho, Banco Central, falei de CVM, e falando ali várias coisas. Mas espera aí, professor. Quem são esses conselhos, no final das contas? Né? O que eles fazem? Qual é o tipo de competência que eles têm? Então, eu vou explicar isso para vocês no próximo bloco. Fala, pessoal. Como é que vocês estão aí? Estão desesperados? Não estão? Tá todo mundo tranquilo? Muita mensagem, né? Muita mensagem que eu tô vendo aqui. Eu quero saber de vocês. Tá travando, gente? Caraca, deixa eu ver como é que tá a minha internet aqui. Caramba. A internet aparentemente tá boa, não sei o que pode ser que tá travando. Vou tentar verificar isso para vocês. Mas é o seguinte. Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo compreender o conteúdo? Estou falando aí desses órgãos, a estrutura dele, tudo bonitinho. Eu quero saber, na verdade, se vocês estão entendendo ou não. Tá certo? Se vocês estão compreendendo, se está tranquilo, a gente vai avançar agora na nossa aula. Tá certo? Então, eu vou continuar aqui com o nosso conteúdo e em seguida eu apareço para falar com vocês. Fala, pessoal, vamos continuar nosso conteúdo. Estamos falando aí de sistema, né? Estrutura do Sistema Financeiro Nacional. A gente vai falar agora do Conselho Monetário Nacional, o CMN. Ele é órgão normativo, vocês já sabem disso. É aquele que vai criar as normas que precisam ser obedecidas. Ele é responsável pela formulação da política da moeda e do crédito, é instância de coordenação da política macroeconômica do governo federal. E é no CMN, dentre outras atribuições, que vai decidir isso daqui, ó. Meta para a inflação, diretrizes para o câmbio e as normas principais para o funcionamento das instituições financeiras. Vamos com calma. Sem desespero aqui, tá certo? Então, o CMN é órgão normativo, isso daí vocês já sabem. Então, ele não é supervisor e ele não é operador, ele é normativo. Bem, se ele é normativo, ele vai atuar em alguma área. Qual é a área de atuação dele? Vamos ver. Responsável pela formulação da moeda e do crédito. Deixa eu voltar aqui só para vocês entenderem. E olha só. Ele é responsável também pelas diretrizes para o câmbio. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele vai formular política da moeda, do crédito, moeda, crédito e diretrizes para o câmbio. Deixa eu voltar aqui e mostrar uma coisa para vocês. Olha o que está escrito aqui em cima do CMN, né? Moeda, crédito, capitais e câmbio. Então, vocês já deveriam saber disso, na verdade, que essa é a competência dele. Agora vai se dividir, né? Depois dos supervisores. Uma parte vai das competências para o Banco Central
e outra parte vai para a Comissão de Valores Imobiliários. Então, isso daqui vocês já deveriam saber. Ele vai decidir a meta para a inflação e as diretrizes para o câmbio. Além das normas para instituições financeiras. Lógico que ele vai decidir as normas para as principais, né, o funcionamento das instituições financeiras. Ele é órgão normativo, gente. É óbvio que ele vai fazer isso. Então, vamos lá. Meta para a inflação. O pessoal pensa que é Bacen, que é Banco Central. Gente, o Banco Central ele não vai decidir metas para a inflação. Por quê? Porque ele é supervisor. Quem vai criar as normas, na verdade, são os órgãos normativos. Quem cria a norma é o órgão normativo, ou seja, o Conselho Monetário Nacional nesse caso. E aí vai ter aqui as competências. Essas competências, gente, isso daqui vocês precisam ler em casa. Porque eu aqui já expliquei para vocês a lógica, o que está por trás disso. O que é o Conselho Monetário Nacional? Ele é um órgão normativo, ele atua ali na parte de câmbio, de capitais, de moeda, de crédito. Então, vocês já estão entendendo, né? Ele vai definir meta de inflação, então vocês já estão entendendo. Aqui é o detalhamento disso. Então, vale mais a pena o aluno estudar em casa, do meu ponto de vista. O que ele precisa ir é decorando, né? Aqui fica cansativo eu ficar falando para vocês. Ó, temos aqui vários detalhes. Temos aqui o Banco Central do Brasil. O que faz o Banco Central do Brasil? Eu vou voltar. Eu quero fazer tudo com calma com vocês. O Banco Central do Brasil é um órgão supervisor. Então, ele vai supervisionar se as normas do Conselho Monetário Nacional estão sendo obedecidas pelos órgãos operadores. É isso que vai acontecer. Então, o Banco Central do Brasil, ele vai, na verdade, o quê? Supervisionar o que os operadores estão fazendo de acordo com a determinação do Conselho Monetário Nacional. Se o Banco Central ele é supervisor, qual é o papel dele, professor? Ele tem alguns papéis. Olha só, é o guardião dos valores do Brasil. É uma autarquia de natureza especial. Ele tem autonomia. O que significa ele ter autonomia? Ele não está vinculado hierarquicamente a um ministério. Ele não está subordinado hierarquicamente. O que significa hierarquicamente? É nesse sentido, tá? Significa que ele não precisa ter obediência a determinações de políticos, de um determinado ministério, de um determinado ministro. Ele não precisa ter essa obediência. Inclusive, atualmente, o mandato do presidente do Banco Central, dos diretores, não coincide com o mandato de presidente da República. Antigamente, saiu Bolsonaro, entrou Lula, aí Lula tirava aquele presidente do Banco Central e colocava outro. Agora não é mais desse jeito. Agora o Banco Central tem autonomia. Então, por exemplo, entrou Lula depois de Bolsonaro, Lula tem de esperar 1 ano para indicar o presidente, né, que ele quer para o Banco Central com a sua diretoria. E aí, olha só, o mandato vai ser de 4 anos, que vai acabar só no fim do primeiro ano do mandato do próximo presidente. Vocês entenderam, né? Para garantir essa autonomia. Então, o Banco Central ele é guardião dos valores. Por isso que, apesar de quem estabelece a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional, quem é responsável por saber se isso vai ser cumprido ou não é o Banco Central. Então, o Banco Central ele vai ter uma atuação mais direta no controle dessa inflação. Ele é considerado, por isso, o guardião dos valores do Brasil. Ele é o guardião do dinheiro brasileiro. Por exemplo, quando eu era moleque, né, em 1994, eu tinha o quê, gente? Eu tinha 9 anos. Eu nasci em 85, pelo amor de Deus. Tem essa questão aí da prova, né? Professor, não sou obrigado a saber data de nascimento de professor. Verdade. Então, em 1994, gente, quando lançou essa cédula aqui de R$100, isso daqui tinha um valor. Isso daqui era um salário mínimo para começo de conversa.
era para começo de conversa, né? Isso daqui era um salário mínimo em 1994, não era? Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Mas era, gente, era por aí. Olha só o que aconteceu. Em 1994, então, a gente tinha isso. Hoje, o valor, por causa da inflação, o valor do dinheiro foi se perdendo. O valor do dinheiro, esses 100 reais aqui, ele não compra metade do que 100 reais em 1994 comprava. Por quê? Por causa da inflação. E quem é o principal responsável por ver se esse dinheiro está perdendo valor ou não? O principal responsável é o Banco Central. Então, o Banco Central ele é guardião do valor, tá? Dos valores do Brasil. É uma autarquia, tem autonomia, garante o cumprimento das normas do Conselho Monetário Nacional, óbvio, monitora e fiscaliza o sistema financeiro e executa as políticas monetária, cambial e de crédito, importante. Ele vai executar as políticas monetária, cambial e de crédito. Quem, então, vai executar as políticas do mercado de capitais, gente? Quem? A CVM. Então, olha só, o Banco Central ele não vai executar todas aquelas 4. Ele vai executar políticas monetária, cambial e de crédito, mas está faltando uma aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês. Olha só, o Banco Central ele não pega essa parte aqui de capitais que está lá em cima. Por quê? Essa parte de capitais, quem vai fiscalizar é a Comissão de Valores Mobiliários. É a Comissão de Valores Mobiliários. Então, só para avançar um pouquinho aqui. O Banco Central ele vai emitir papel moeda e moeda metálica. Foi o que eu falei para vocês. O Banco Central ele não vai imprimir. Não é ele que vai fabricar o papel moeda. Então, isso daqui, ó, não é o Banco Central. Aqui está escrito Banco Central. Deixa eu ver o que mais está escrito aqui. Em algum lugar deveria ter Casa da Moeda, gente. Antigamente tinha, né? Olha só, aqui está escrito Ministro da Economia, Presidente do Banco Central e do lado, aqui sim, ó. Vamos lá, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Não foca, né? Meu Deus do céu, eu tenho de sair daqui, não sai. Não sai. Tentei, gente, tentei. O que acontece? Na moeda aqui tem escrito Casa da Moeda aqui embaixo. Bem aqui embaixo está escrito Casa da Moeda. E aqui está escrito Banco Central. Qual é o papel deles? O Banco Central emite. Emite. O que significa se emitir moeda? Significa que ele autoriza a Casa da Moeda a fabricar. Então, a fábrica da moeda vai fabricar esse dinheiro, vai fazer. Mas quem emitiu é o Banco Central. Vocês entenderam essa diferença? A Casa da Moeda vai imprimir, vai fabricar, mas com autorização do Banco Central. Então, o Banco Central, ele emite e a Casa da Moeda fabrica. Executa papel, emite papel moeda e moeda metálica, executa os serviços do meio circulante. O que é executar os serviços do meio circulante? Compreende o provimento de cédulas e moedas aos bancos e a manutenção do dinheiro em circulação em boas e seguras condições de uso. Então, o Banco Central, o banco está precisando, o Banco do Brasil, eu falei para vocês, o Banco do Brasil, BRB, Caixa Econômica, todos os bancos vocês possam imaginar, Bradesco, Itaú, esses bancos, eles não emitem dinheiro. Quem emite dinheiro no Brasil, você já sabe, quem emite dinheiro no Brasil? O Banco Central. O Banco Central emite dinheiro no Brasil. E a Casa da Moeda fabrica. Então, se o banco ele não emite dinheiro, como é que ele vai conseguir dinheiro? Banco Central. O Banco Central ele executa os serviços do meio circulante. Então, ele provê essas instituições de cédulas e moedas aos bancos e a manutenção do dinheiro em circulação. Quem faz isso é o Banco Central. Recebe recolhimentos compulsórios. O que é o compulsório? O compulsório é o seguinte: tem uma parte do dinheiro do banco que precisa ser depositado no Banco Central. Então, o banco tem ali, sei lá, tantos bilhões.
o Banco Central falou o seguinte, olha, X% disso precisa ficar aqui com a gente. Por que que o Banco Central faz isso, professor? Isso daí é uma política de controle monetário. Você controla a quantidade de dinheiro que está circulando. A ideia, basicamente, é para controlar a inflação. Então, se os preços estão subindo muito, as pessoas estão comprando demais, mas a produção não acompanha, o Banco Central fala o seguinte, espera aí, eu vou aumentar o compulsório. Por que que eu vou aumentar o compulsório? Você aumentando o compulsório, você tira dinheiro, você enxuga o mercado, as pessoas não vão ter tanto dinheiro assim para gastar e provavelmente os empresários vão baixar o dinheiro, porque tem menos dinheiro circulando. Então, ele vai fazer operações de redesconto e empréstimos às instituições financeiras. Eu vou explicar isso aqui em aula oportuna, o que é o redesconto. Regula a execução de serviços de compensação de cheque e outros papéis. Efetua operações de crédito e compra de títulos públicos federais. Exerce controle de crédito. Exerce fiscalização das instituições financeiras. Autoriza o funcionamento das instituições financeiras. Gente, tudo isso daqui, tá? Olha só, controla o fluxo de capitais estrangeiros. Tudo isso, cada uma dessas competências, vocês precisam ter na ponta da língua. Vocês precisam ter na ponta da língua. Eu expliquei aqui os mais complexos, porque os outros, com leitura, vocês conseguem compreender. Por que que eu não vou me estender tanto? Para não ficar aquele negócio cansativo, né? Ah, professor, eu já estou aqui que eu não consigo mais. Então, a minha ideia principal é explicar o que é o Banco Central, as principais competências, e aí depois, fazendo exercícios, vocês vão percebendo esses detalhes por meio da repetição. Por meio da repetição, tá certo? Gente, eu vou encerrar este bloco e em seguida a gente continua a nossa aula.
Fala pessoal, estamos de volta. A galera tava reclamando aí de tava travando isso e aquilo, não sei o que, então parei aqui para tentar arrumar para vocês, tá certo? Eu estava tentando melhorar a conexão, tentando melhorar o áudio, tentando dar mais geral aqui para vocês, beleza? Estamos de volta, estamos de volta. Só um intervalo, a aula não acabou, como a Letícia bem disse, Bianca falou. Foi só isso, gente. Eu estava aqui, eu estava lendo os comentários de vocês e estavam dizendo que estava travando, o pessoal estava dizendo que o áudio estava muito baixo, tá certo? Então, estamos de volta. Nós não nos despedimos ainda, pelo amor de Deus, tá certo? E aí, o seguinte, como eu falei para vocês, qualquer dúvida, alguma coisa aí acontecer, gente, só me chamar lá no Instagram que a gente conversa, @danuzioneto. Tá certo? Então vamos continuar para a nossa aula. Já vamos aqui continuar o conteúdo, não vamos deixar a peteca cair. Provavelmente já é o nosso último bloco, tá certo? Então eu vou rodar a vinheta e em seguida a gente volta com conteúdo. Fala pessoal, professor Danúzio Neto na área. Vamos agora continuar nosso conteúdo. Estamos falando aqui, né, a gente está falando da estrutura do sistema financeiro nacional. Muita coisa, realmente novidade para vocês. E como é novidade, a gente precisa, obviamente, ir testando esses conhecimentos. Pessoal, uma questãozinha aí para vocês. Estou deixando na tela. Quero ver se você tem condições ou não de acertar essa questão. Tá certo? Quero ver se você tem condições ou não de acertar essa questão. Ela diz o seguinte, olha só, nas operações de fusão e aquisição no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, o Banco Central possui competência para autorizar alterações de controle acionário, independentemente de posicionamento prévio da Receita Federal do Brasil. Professor, o negócio aí é meio complexo, hein? O negócio aí tá meio difícil. Leia com calma, gente. Leia com calma. Não precisa de desespero, não. Na hora da prova é desse jeito. Você leu, não entendeu? Aí você tem de ler de novo. É desse jeito. Aí leu 2 vezes, 3. Continuou sem entender? Aí pode dar o desespero. Vamos lá, facinho aqui, ó. Facinho. Ele tá falando o seguinte, a gente vai buscar, quando é assim, complicou um pouco, o que você vai fazer? Você vai respirar fundo e procurar palavras-chave. Você vai buscar ali onde que está a resposta. Em algum lugar você vai encontrar a resposta da sua questão. Nas operações de fusão e aquisição no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, o Banco Central possui competência para autorizar alterações de controle acionário. Perfeito, gente. Perfeito. Então, está falando aqui dos agentes operadores. Eles vão mudar, né? Aquelas instituições que precisam de autorização do Banco Central. Mudou o controle acionário, precisa passar pelo Banco Central. E isso daí não tem nada a ver com Receita Federal, não tem a ver com IBAMA, não tem a ver com nada, gente. Tem de passar, na verdade, por onde? Pelo Banco Central. Simplesmente isso. Então, vamos continuar. As tarefas a cargo do Banco Central são bem diversas. Coloquei aqui para vocês, ó, inflação baixa e estável. Eu tinha comentado de como o Banco Central ele é o grande responsável. Então, se der uma zebra, a inflação for muito alta no Brasil, o grande culpado vai ser o Banco Central. Sistema financeiro seguro e eficiente. Banco do governo. Então, as contas mais importantes do governo estão no Banco Central. Por exemplo, tem uma conta lá super importante do governo. Vocês acham que vai abrir no Bradesco, gente? Não, está no Banco Central. Então, o Banco Central é também conhecido como o Banco do Governo. Outra coisa, é chamado também de Banco dos Bancos. Tem várias operações bancárias que precisam ser realizadas do banco com o Banco Central. Então, o Banco Central, além de ser o Banco do Governo, é também o Banco dos Bancos. Pode aparecer tanto de uma forma quanto do outro para você na sua prova, por causa de funções diferentes. Olha só, as instituições financeiras precisam manter contas no Banco Central.
Então, o Banco do Brasil tem conta no Banco Central? Com certeza. A Caixa Econômica Federal tem conta no Banco Central? Com certeza. Então, ele é banco dos bancos também. E ele é emissor do dinheiro. Eu já até falei para vocês, quem emite dinheiro no Brasil? Banco Central. Professor, não é a Casa da Moeda? Não, a Casa da Moeda ela vai fabricar, ela vai imprimir. Quem emitiu isso daí contabilmente foi o Banco Central. O Banco Central tem esse poder. Então, a Casa da Moeda, ela não pode simplesmente acordar um dia e falar assim, pô, vamos dar um aumento aí para os nossos funcionários, vamos imprimir mais dinheiro, e aí coloca mais dinheiro em circulação, né? Dá para os seus funcionários, um dia joga na rua ali dinheiro da janela. Então, a Casa da Moeda não pode fazer isso. É só fabricar o dinheiro que foi emitido pelo Banco Central. Comitê de Política Monetária, o Copom, esse daqui é bem famoso. É um órgão do Banco Central. E ele vai definir a cada 45 dias a taxa básica de juros da economia, a famosa Selic. Então, vocês, alguém não, né? Todos vocês já assistiram jornal, todos vocês já viram ali uma notícia falando do Banco Central, que saiu ali reunião do Copom, que decidiu a nova taxa Selic. Como é que foi isso? A cada 45 dias, essa taxa ela é definida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, o Copom, que é um órgão do Banco Central. Bem, aqui eu coloco todo o funcionamento para vocês, para ajudar. Esse último parágrafo é interessante. As decisões do Copom são tomadas visando com que a inflação medida pelo IPCA situe-se em linha com a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Vamos lá, então vamos com calma aqui. Como que o Copom vai decidir essa taxa Selic, ou seja, a taxa básica de juros da economia? Como é que ele vai decidir isso? Qual é o parâmetro? Ele vai olhar a inflação. O IPCA, ele vai ver que o IPCA é a inflação. O Conselho Monetário Nacional falou que ele queria a inflação de 10%. A meta era de 10%. Aí vai ter ali uma margem para baixo e uma margem para cima, mas ele colocou ali 10%. Só que a inflação está 20%. Ou seja, tem muito dinheiro circulando, as pessoas estão comprando muita coisa, a produção está estagnada, está parada, está a mesma coisa, e não acompanha. Então tem mais dinheiro circulando, na verdade, do que a produção consegue acompanhar. Como a produção é a mesma e tem cada vez mais dinheiro, o que os empresários fazem? Eles aumentam o valor. Por exemplo, lá em São Paulo, quando Fernando Haddad ele era prefeito, o pessoal chamou, né, apelidou de Bolsa Crack. O que era o Bolsa Crack? O Haddad, como prefeito, ele deu uma ajuda de custo, um programa social, dinheiro para aquelas pessoas em vulnerabilidade social. Aquelas pessoas que estavam ali em uma situação mais perigosa, mais complicada, drogados, enfim, essas pessoas que estavam numa situação bem difícil, elas receberam esse auxílio. O que essas pessoas fizeram? Foram gastar com crack. Foram gastar com maconha. O que os traficantes fizeram? Peraí, essas pessoas estão com mais dinheiro e não necessariamente vou ter mais drogas para vender para elas, elas não vão ter capacidade de consumir mais drogas, o que eu vou fazer é aumentar o preço da droga. Eu vou aumentar o preço do crack, eu vou aumentar o preço da maconha. Então, com mais dinheiro circulando naquele mercado, o que aconteceu, na verdade, foi inflação. Bem, o que a taxa Selic tem a ver com isso? A taxa Selic, como é juros, ela pode estimular ou desestimular o consumo. Se os juros estão muito baixos na economia, por exemplo, vamos supor que os juros estejam em 0%. Espera aí, você não estava comprando um carro, eventualmente, porque os juros estavam muito elevados. Você não tinha comprado dentro da sua casa porque os juros estavam muito elevados. Você não tinha feito várias coisas na sua vida porque os juros estavam muito elevados. Mas espera aí, e se os juros ficarem muito baixos? 0, 0,5, 1%. O que você começa a fazer? Você começa a pegar empréstimos. E aí você coloca mais dinheiro em circulação na economia. Provavelmente, o número de casas disponíveis para aluguel vai ser a mesma.
ou para venda, vai ser o mesmo. Se muita gente começa a fazer esse movimento, os donos de imóveis vão começar a subir o preço. Por quê? Começou a surgir dinheiro do nada, né? Simplesmente por meio do crédito, por meio de empréstimo. Então, os juros, eles fazem isso. Quando aumentam os juros, você faz as pessoas não gastarem. Você enxuga o mercado de dinheiro. Você enxuga o dinheiro do mercado. Por quê? As pessoas não vão gastar tanto. Elas não querem pagar juros elevados. Agora, quando você baixa os juros, você faz o movimento contrário. Você faz com que mais dinheiro entre no mercado. Tá certo? Então, a taxa de juros... E aí, o Copom, para decidir se vai subir os juros ou não, ele olha para a taxa de inflação. Espera aí, a taxa de inflação do IPCA está 2%. E o Conselho Monetário Nacional falou que a meta era de 10%. Ou seja, pode subir, não tem problema. Aí vai baixando os juros para ir testando. Baixa esses juros para as pessoas gastarem mais, porque a inflação, a meta dela seria 10%. Mas vamos supor o cenário contrário. A meta do Conselho Monetário Nacional, 2%, e a inflação está em 10%. O que faz? Aumenta os juros. Então, isso daí vai fazer as pessoas consumirem menos. O Copom, a decisão do Copom é divulgada no mesmo dia da decisão por meio do comunicado na internet. Esses detalhes aqui, gente, é melhor vocês estudarem por conta própria. Esses detalhes eles já caem menos. Professor, não vou estudar então. Não, estuda, meu amigo. Estuda. Estou falando aqui são detalhes. Aqui é mais decoreba, é você sentar e ficar lendo e relendo isso daqui. A parte de explicação eu já passei para vocês. As funções do Copom. Isso daqui cai muito, ó. Vocês vão lembrar pelo mnemônico DIA. Definir meta da taxa Selic, implementar política monetária, analisar relatórios de inflação. Então, essas funções do Copom, DIA, isso daqui cai muito em prova. Essa parte aqui cai muito, gente. Isso daqui vocês não podem errar de jeito nenhum. Qual é a principal aí, professor? O que mais cai em prova? O que mais cai em prova é essa aqui, ó, definir meta da taxa Selic. Por que cai muito isso daqui? Porque é o seguinte, o Conselho Monetário Nacional, ele define a meta de inflação. A meta da inflação, quem define? Conselho Monetário Nacional. Professor, não era o Copom? Não, gente. O Copom ele vai definir a meta da taxa Selic. É diferente. Que vai estar ali acompanhando, vai estar vendo como é que está acontecendo, na verdade, com a inflação. Então, uma coisa vai estar envolvida com a outra. É competência do Comitê de Política Monetária, Copom, a fixação. Olha só. Olha só o que tem aqui. Pessoal, olha aqui para o dia, tá? Olha aí para essas funções. Cadê a resposta, gente? Deixa eu botar agora na questão, né? Obviamente. Qual é a resposta aí, lá do dia? Isso aqui tá fácil, né? Tô dando um tempo aí, não sei por quê, porque tá muito fácil. Alternativa C, da meta para a taxa Selic. Da meta para a taxa Selic. Essa taxa Selic eu já expliquei para vocês. Não vou entrar muito em detalhe aqui, porque a gente vai mais confundir do que facilitar. Isso daqui é aquela parte que você vai ler com calma depois que você já sabe a parte básica da aula. Aí você quer aprofundar. Por quê? O que cai em prova é o que eu falei até aqui. Geralmente. Pode vir algo mais cabeludo, vai. Aí é questão de detalhes. É detalhamento que cada um vai fazer o seu. Então, isso daqui a gente pode passar, são detalhes. Comissão de Valores Mobiliários. Eu falei para vocês que o Banco Central ele vai supervisionar uma parte do mercado, porque ele é agente supervisor, e que o mercado de capitais teria outro agente supervisor, que é justamente a CVM, gente. Então, a CVM é o outro órgão supervisor. A CVM é entidade autárquica em regime especial, é vinculado ao Ministério da Economia, tem personalidade jurídica e patrimônio próprio, enfim, né? E vai trabalhar em quê, gente? No mercado de valores mobiliários. Mercado de ações. Ações do capital social, de companhias abertas. Bolsa de valores. Investidores, valores mobiliários. Eu nem estou lendo no detalhe. Por quê? Porque são as palavras-chave.
O que é o mercado de capitais? Vocês têm que lembrar de bolsa de valores. Não é só bolsa de valores, não é só isso, mas já vai ser uma boa ajuda. Então, investidores, mercado de ações, bolsa de valores. Quem vai fiscalizar isso, gente? Quem vai fiscalizar é a Comissão de Valores Mobiliários. Comissão de Valores Mobiliários. E essas atribuições aqui, elas são conjuntas do Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores Mobiliários. E aqui nós temos as competências exclusivas da Comissão de Valores Mobiliários. Mas olha só, ele fala ali de ações, ele fala de fiscalizar o item 3, serviços do mercado de valores mobiliários. Então, ele vai repetindo essas palavras. Ele vai repetindo mercado de ações, mercado de capitais, sociedade por ações. Professor, tem outras coisas? Tem. Mas a gente tem no Direção uma aula específica de conhecimentos bancários, mercado de capitais. Lá eu vou falar para você o que é uma bolsa de valores, o que é uma empresa fechada, o que é uma empresa aberta. Isso daí a gente fala lá na frente. A gente não vai atropelar aqui os assuntos. Uma questão para fixar. Uma questão para fixar, já estamos quase no final da aula, tá, gente? Já estamos quase no final da aula. Ele está falando aqui do Sistema Financeiro Nacional, que é, obviamente, o tema da nossa aula. E aí ele fala o seguinte: o Sistema Financeiro Nacional possui órgãos normativos, supervisores e executores. Gente, eu falei isso daqui 10 mil vezes para vocês, tá? 10 mil vezes, que é isso que eles perguntam. O Sistema Financeiro Nacional possui órgãos normativos, supervisores e executores com papéis bem definidos. A supervisão do mercado de capitais é responsabilidade de quem, gente? Supervisão do mercado de capitais, Comissão de Valores Mobiliários Alternativa E. Então, ele é muito repetitivo nisso. As questões, elas não têm para onde fugir. Um supervisor. Olha só, Conselho Monetário Nacional. Primeiro que não é supervisor. Ele é normativo. Banco Central. Ele é supervisor. Mas não do mercado de capitais. Bolsa de Valores é um agente operador. Não é um agente normativo nem supervisor. Ministério da Fazenda não faz parte. Ministério da Fazenda, gente, não faz parte do Sistema Financeiro Nacional. Comissão de Valores Mobiliários é agente supervisor? É. É agente supervisor do mercado de capitais? É. Então, é o gabarito da nossa questão. E assim vocês estão vendo, né, que as coisas são simples. Tem aqui o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro, negócio bem, quase não cai em prova, tá? Tanto é que eu coloquei só com o slide. Vale vocês lerem no nosso material, eu não quero confundi-los agora. E temos a Casa da Moeda. A Casa da Moeda, como eu falei para vocês, fabrica com exclusividade o dinheiro nacional. Olha só, a Casa da Moeda fabrica com exclusividade o dinheiro nacional para o Banco Central, que é o órgão responsável pela emissão. Então, o Banco Central emite e a Casa da Moeda fabrica. Não vamos esquecer disso, tá certo? O Banco Central emite e a Casa da Moeda fabrica. Eu falei isso hoje milhares de vezes. Vocês não têm moral de errar um negócio desse. Olha só a questão Sebrasp, gente. Sebrasp, de 2021. Perguntou o seguinte: a Casa da Moeda possui a função de emitir. Galera, cai muita questão. A mesma coisa que, ó, várias questões. A Casa da Moeda possui a função de emitir moeda? Não. Não. Quem emite? Banco Central. A Casa da Moeda, ela só fabrica. Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Vimos aí muitos tópicos, muita coisa. Sistema Financeiro Nacional, toda a sua estrutura. Eu expliquei ali o que são os agentes normativos, o que são os agentes supervisores. A gente começou já a estudar aqui o que é a CVM, o que é o Banco Central. É claro que aqueles operadores, por exemplo, a gente vai vendo isso com o passar das aulas, né? Tanto é que, naquela parte de capitais, eu falei para vocês, nós vamos ter aula específica disso, nós temos aula específica disso. A parte de mercado de câmbio, temos aula específica disso. Então, é um passo de cada vez. Mas aqui a gente já deu um passo gigantesco. Vocês viram, as questões na prova, elas vêm assim, elas vêm fáceis. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, vocês vão conseguir sim sucesso na sua prova. Tá certo? Aqui estão as minhas redes sociais. Pode me chamar lá no Instagram, @Danuzio Neto.
manda uma mensagem lá, né? Professor, bota lá umas coisas no Telegram. O Telegram é isso daqui. Se você for no Telegram e colocar isso daqui, ó, Prof. Danúzio Neto, você já acha o meu canal. Tem ali mais 80 mil pessoas, bastante conteúdo. E eu vou começar a colocar para você, até a sua prova, vou sempre colocar coisas sobre o mercado financeiro, atualidades do mercado financeiro. Então vai lá, participe do Instagram e no Telegram, você vai ser muito, muito bem-vindo, tá certo? Então, a aula, o conteúdo vai ficar por aqui. Desejo a você muito sucesso, um forte abraço e até mais. Fala pessoal, professor Danúzio Neto aqui. Agora eu vou me despedir de vocês, né? Agora sim, o pessoal estava vendo aqui com 2 minutos de atraso, algumas pessoas, estava vendo que o Davi estava com 2 minutos. A galera aqui, todo mundo respondendo, né? Só gostei, participação massiva. Eu estava vendo aqui e eu não estava. Durante o conteúdo, eu não acompanho os comentários. Mas eu abri os comentários agora e a galera respondendo para valer. Caraca, muito bom isso, participação de vocês. Então, galera, tá estudando, é o que eu falei para vocês. O concurso, gente, Banco do Brasil tem 6 mil vagas. 6 mil vagas. Se todo mundo que estava aqui na live passar, estudar e passar, ainda vão sobrar 4 mil vagas, para vocês terem uma ideia de como tem gente, de como tem vaga, na verdade. É muita vaga. Uma live grande. Hoje, passamos aqui de 2 mil alunos. Talvez seja a minha maior live aqui no Direção. Já fiz lives maiores em outros lugares, lá é comigo mesmo no Instagram, né? Mas tô vendo aqui, caraca, como teve gente ao vivo, como teve gente aí. E mesmo assim, com muita gente, é um concurso tão grande, uma oportunidade tão boa, que ainda sobrariam 4 mil vagas, tá certo? Galera, nós vamos aprofundar tudo isso daqui. Nós vamos ir à frente. Primeira coisa, tá? Primeira coisa, eu vou já aqui... eu vou já me despedir de vocês, mas eu quero saber dos senhores aqui, há quantos dias que vocês estão estudando? Há quantos dias que vocês estão estudando? Se vocês começaram antes do Natal, se foi... eu já nem lembro o dia, né? Foi ali no finalzinho do ano. Eu nem lembro exatamente o dia, mas eu quero saber como é que vocês estão. Eu quero saber se a preparação, se eles estão confiantes para a prova. Gente, participem, se inscrevam aqui no nosso canal do Direção, porque aí vocês não esquecem nenhuma aula. Nós vamos ali, vocês colocam o sininho, porque a gente vai sempre avisar para vocês, tá certo? A Viviane está dizendo que travou muito, tentei consertar aí no final. A próxima, se Deus quiser, a internet vai estar melhor. Não sei o que se foi a internet, se não, ontem eu fiz uma live com os mesmos equipamentos, com a mesma internet, e deu tudo certo, tá bom? Então, acredito, pelo menos para mim, não sei, eu vou verificar aqui para a gente, na próxima aula, não ter esse tipo de dificuldade. É muita coisa para estudar, Daiane está certa, mas se a gente aí tiver um estudo, né, com qualidade, um estudo com um bom material, todo mundo vai ser aprovado no concurso. Isso daí, eu não tenho a mínima dúvida. O Rodrigo está dizendo que está quase desistindo. Não desista, tá, gente? É muita coisa. Mas o tempo de preparação, ele é muito bom. A prova ali só em abril, gente. Só em abril, agora que a gente está em 2 de janeiro. Então, vocês vão ter tempo, a verdade aí, de estudar. Vocês vão ter tempo aí de estudar com calma, de pegar o material. Vai dar numa boa, tá certo? Não fiquem aflitos. Tô vendo aqui que vocês estão, na verdade, com um delay bem grande. Um delay aqui do que eu tô falando. Porque o pessoal ainda tá respondendo ali a questão e eu já tô aqui me despedindo, né? Então, infelizmente, tá até descasando, a gente não tá conseguindo aqui conversar, porque eu já tô conversando aqui tem uns 3 minutos e eu tô vendo que o pessoal ainda tá respondendo as questões. Eu vou ver se eu disponibilizo, como é que seria para disponibilizar esses slides para vocês, tá certo? Eu vou ver aqui. E é isso. Infelizmente, hoje,
o assunto aqui ele descasou muito. Vocês estão com um delay muito grande em relação a mim. Então, eu estou aqui 3 minutos que eu terminei a aula, eu acho, 4 minutos, não sei, e vocês ainda estão respondendo. Tá certo? Mas é isso, gente. Um forte abraço para vocês. Queria que a gente conversasse, se não tivesse um delay aí tão grande. Mas eu estou realmente aí bem feliz. Vi aqui o Paulo participou muito, Gabriel participou muito, Ana Paula participou muito, Giovanni participou também. Deixa eu ver quem mais aqui. A Thalita participou da nossa aula. Ana Paula, a Ana de Belém, ou Ana Belém, a Cid. Então, tem muita gente que participou ao vivo, que estava na nossa aula. E espero que vocês tenham aprendido bastante no dia de hoje. Tá certo? Ismaria, Simone, Luciane, todos aí, que vocês tenham muito sucesso. Muito em breve a gente vai ter uma nova aula aqui no Direção, conhecimentos bancários também. A aula vai ser novamente ao vivo e eu conto com a participação de todos. Se inscrevam, acionem o sininho, porque aí a gente consegue, né, conversar de novo, a gente consegue aprofundar todos esses temas. Tá bom? Deixa eu ver aqui a galera. E é isso, gente. Espero vocês lá no Instagram, @danuzioneto. Um abração, bons estudos e até mais. Eu fiquei sabendo do material de vocês por sugestão assim do YouTube. Eu estava procurando conteúdo, eu pretendia fazer por conta mesmo, mas quando eu vi o conteúdo de vocês, eu meio que tirei todo o resto, foquei no que vocês estavam dando. E se eu fosse dar um recado assim para quem está chegando agora, para quem está descobrindo, ou mesmo para quem já está nessa vida e não percebeu ainda, faz muita diferença quando o professor ele é especialista em concurso. O professor que estuda a banca, que tem experiência, que já viu outras provas, já viu outros cargos parecidos, isso faz muita diferença. Tudo que eles falavam que isso aí tem chance de cair na prova foi exatamente o que caiu na prova do banco. Então, eu me esforcei mesmo, me preparei bastante, mas vocês com certeza tiveram uma parcela gigantesca aí nessa conquista aí. Quando vocês faziam aquelas aulas ao vivo no YouTube, era o horário que eu desmarcava tudo para assistir, que rendia bastante. Eu gostava muito da interação ao vivo com o professor, faz muita diferença, porque é o mais próximo, né, que dá para chegar de aula presencial estando online assim, são essas aulas ao vivo. E as aulas gravadas, né, vocês têm bastante conteúdo assim de provas passadas, de outros concursos de escriturário. Eu ia assistindo no ônibus algumas coisas, no caminho para ir, para voltar, estava preparando comida para almoçar, estava assistindo aula também. E faz muita diferença vocês terem o conteúdo preparado, que das primeiras vezes que eu estudei, eu perdia muito tempo preparando as coisas, né? Correndo atrás do edital, de onde eu ia tirar as matérias, de onde eu ia estudar, o que estava atualizado, o que não estava. Então, é realmente um baita quebra-galho já ter, assim, o material separadinho, o que vai precisar, o que não vai. A gente sabe que quando as bancas passam a matéria, eles dão um monte de coisa e pouca coisa realmente cai na prova, mas quando tem uma equipe como a equipe do Direção separando esse conteúdo para você, você fica mais tranquilo, você não se desespera tanto de não estudar alguma coisa importante ou de estudar demais algo que talvez não seja tão importante. As prioridades que vocês elencaram, estava tudo certinho. Então, eu senti que eu cheguei na prova bem preparado e deu certo. Fiquei em 20º aqui na minha microrregião, que aqui Guarujá é a 92, se não me engano. Eu puxei o spreadsheet que eles postaram, tinham 5.700 inscritos aqui na minha região. Fiquei em 20º, para mim, sucesso absoluto. Muita coisa da preparação tem a ver com nervosismo, tem a ver com você se sentir preparado.
E aí você meio que pode confiar nos professores do direção que eles vão separar tudo direitinho, você só vai precisar se empenhar e absorver tudo que eles estão dando para você aí de bandeja. Eles deram o caminho das pedras, você só precisa botar o pé e seguir em frente. O que eu posso dizer é que foi o melhor custo-benefício que eu já encontrei na vida, digamos assim. Porque é um material de muita qualidade. Ele tem a parte de teoria, ele tem a parte de explicação, ele tem a parte de prática, tem a parte de comentário de questões, sabe? Ao final do PDF ainda tem uma lista de exercícios sobre aquele assunto para você martelar mesmo. Você aprende mesmo que não queira. E como no meu caso, né, que eu tinha pouco tempo para estudar, foi muito assim, muito assertivo. Muito do que eu estudei no PDF, a maioria do que eu estudei foi pelo PDF e tudo que caiu assim parecia que estava contemplado no PDF, sabe? E o custo não é nada que alguém que está se preparando para concurso não consiga, né, pagar, porque é muito acessível, digamos assim. E, como eu posso dizer, eu senti muita segurança no material, eu senti muita segurança para fazer a prova, e o resultado, eu acho que, como eu disse, não é um resultado meu, é um resultado do direção. Porque eu só estudei pelo material de direção, fui fazer a prova com isso, e se eu estou dizendo isso aqui, assim, de espontâneo, é porque eu fiquei muito satisfeito. Do mercado não tem nada melhor, sério mesmo. Professores são excelentes, eles compilam. Um professor de marketing uma vez falou muito bem o trabalho de vocês, né, numa frase que eu acho que exemplifica muito bem. Eles estudam diversos materiais de mais de diversos autores, veem aquelas provas, aquelas questões que se baseiam nesses autores e eles compilam isso em um material e entregam pronto para você só estudar, memorizar e ir bem na prova. Eu gostava muito do PDF de direção porque ele é um PDF mais enxuto, ele é mais direcionado mesmo. Eu tinha muitas dores na Polícia Federal, principalmente, que era a questão do português. Eu era assim, muito ruim em português, eu tinha até alguma facilidade com exatas e tudo, mas a questão de português sempre me pegava. E os PDFs do José Maria me ajudaram demais mesmo. Gostei muito das aulas. Inclusive, ele é fera. Ele é fera. Eu é fera, inclusive, com um abraço aí, José Maria, eu sou fã, cara. Muito obrigado por todo o seu aprendizado, cara, isso foi fundamental. Por sua causa, eu gabaritei a prova de português, enfim, tudo que você deu nos seus PDFs caiu na prova e era uma dor muito grande que eu tinha. E o Arthur Lima me ajudou muito também, principalmente nas questões de exatas, porque assim, nas questões de exatas não basta você acertar a questão, você tem que fazer ela rápido. Então, aquele curso de matemática básica do professor Arthur Lima, cara, pra mim foi maravilhoso, porque ele ensinava você a fazer somas rápido, diminuições rápido, você simplificar, você aprender a fazer a conta rápido, isso economiza... Pessoal, vocês não têm noção, você economiza muito tempo na hora da prova e isso é fundamental, cara. Eu cheguei a ver outros materiais antes de fechar com direção e eu achei que era muita coisa, sabe? Às vezes muita enrolação, muita coisa que não era tão relevante. O material do direção é muito objetivo, tipo, que a gente estuda ali, depois cai na prova mesmo. Aquele monte de questão também que tem no material ajuda a gente a memorizar. Faria isso, pela objetividade do material, então pela direção. Porque você vai estar estudando coisa que é realmente relevante para a prova, não vai estar assim, perdendo seu tempo estudando alguma coisa que não vai cair, que não vai ser relevante para o aprendizado. Dentre os muitos pontos positivos do material de direção, eu destaco a pontualidade com que os conteúdos são apresentados. Eu acho que muitas vezes pecamos por excesso nessa preparação e o concurso ele tem que ser muito específico o seu estudo, né? Então, o direção traz esses instrumentos e isso que possibilitou essa aprovação no Banco do Brasil. Além do mais, a facilidade que o material proporciona, trazendo as questões únicas, o resumo direcionado são, sem dúvida, os pontos que eu destaco para a escolha do material de texto. Os professores também são incríveis, a organização dos assuntos, assim, foi tudo assim incrível, né? Porque eu nunca tinha visto isso, eu já
já tinha sido aluno de outros cursos também, mas nada se compara à direção, na minha opinião, tá? Questão de assuntos, questão de professores, né? O material também dos professores, incrível, né? Nada assim, muita coisa, né? Você tem um PDF ali, o que você precisa estudar tá ali, nada mais e nada menos, né? Isso aí foi assim, importante demais na minha preparação. Então, assim, eu acredito que direção ajuda bastante os concurseiros, né? Por um preço baixo, que eu acredito que se fosse mais eu daria também com todo gosto, que vale a pena.